Muito bem, meus amigos, chegamos finalmente à nossa última aula do nosso curso de Direito Condominial, que em verdade é um curso introdutório ao direito condominial, na medida em que os temas que aqui colocamos, cada um deles mereceria um desdobramento, um aprofundamento e até também por força disso, aqui nas faculdades legais, nós propusemos e foi acatada a nossa sugestão de que houvesse um curso de pós-graduação em Direito e Gestão Condominial, curso este que já está sendo oferecido com 360 horas aula, um curso que, obviamente, confere ao estudante, ao aluno, a condição de especialista ao término, sob as regras do MEC. O MEC exige duas coisas. Número um, que esse curso tenha no mínimo 360 horas aula para que seja um curso de pós-graduação. Número 2, ele exige que a faculdade proponente esteja credenciada no Ministério da Educação. E as faculdades legais estão credenciadas, já fizeram muitos pós-graduação, muitos MBAs, inclusive em Direito Imobiliário. E agora, para nossa grande satisfação e grande alegria, temos um curso de pós-graduação em Direito e Gestão Condominial, para o qual eu te convido, caso você queira se aprofundar ainda mais nesse caminho quase que infinito, que é o caminho do direito condominial, o caminho da gestão condominial. Mas como dissemos, estamos aqui, portanto, chegando à nossa aula de número 12, no direito condominial, e vamos abordar nesta aula um assunto por demais relevante, que é assembleia de condomínio. O que eu devo entender por assembleia de condomínio? Eu devo entender que, num primeiro momento, a assembleia de condomínio é o órgão mais importante do condomínio. É o órgão soberano do condomínio. Este órgão soberano, a assembleia de condôminos, possui diversas funções. Ele tem função normativa, ela tem função deliberativa, ela tem função revisora. Portanto, ela cria normas, função normativa. Quando eu falo de função normativa, eu estou querendo dizer, por exemplo, que a Assembleia de Condôminos ela vai poder criar normas regimentais, normas do regimento interno. Ela vai poder criar normas convencionais, normas da Convenção de Condomínio. E mesmo que, ainda que não se modifique o próprio regimento ou ainda a própria convenção, a própria ata de assembleia, ela pode conter normas e essas normas deverão ser cumpridas por todos, particularmente pelos condôminos, particularmente pela coletividade condominial. Quando esta ata de condomínio é levada a registro em cartório, e nós recomendamos que isso seja feito, ela ganha publicidade ainda maior e obriga terceiros. Terceiros passam a também ter que obedecer às determinações desta mesma ata de assembleia, fruto da vontade legislativa, normativa da Assembleia de Condôminos. Além da função normativa, existe a função deliberativa. O que quer dizer isso? É a função decisória. Portanto, diversos temas serão colocados para a decisão da Assembleia de Condôminos, se contrata determinado síndico, se não contrata, se contrata ou se faz um distrato com determinada empresa, se demite ou não demite determinado funcionário, enfim, há um conjunto de decisões que podem ser submetidas, devem eventualmente ser submetidas à Assembleia de Condôminos para ganhar legitimidade, para ganhar força normativa, força decisória, força deliberativa. E a última função é a função revisora. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por ocasião da aplicação de penalidades, poder este disciplinar do síndico, o síndico tendo aplicado penalidades, multas, advertências, o condômino que tiver sido multado, o condômino que tiver sido advertido ou penalizado, ele pode recorrer para a Assembleia de Condôminos, que terá poder revisor, ou seja, a Assembleia de Condôminos poderá revogar por motivo de conveniência e oportunidade aquela mesma decisão,
poderá anular ou, no sentido mais amplo, ela poderá cancelar aquela penalidade aplicada pelo síndico. Portanto, são muitas as funções da Assembleia e ela é um órgão por demais relevante. Neste tocante, vamos ver então aqui algumas anotações a respeito da Assembleia de Condomínio e vamos lembrar quais são os tipos de Assembleia. Em verdade, eu anotei aqui 3 tipos de Assembleia, mas há que se fazer referência ao fato de que alguns autores chegam a mencionar até 5 tipos de Assembleia. E eu vou justificar o porquê eu procurei restringir a essas 3 hipóteses. Primeiro, Assembleia de Instituição. Como o próprio nome diz, é a primeira assembleia que o condomínio se reúne, que os condôminos se reúnem para o fim de instituir o condomínio. É aqui que o condomínio vai receber o seu CNPJ, é aqui que muitas vezes será feita a primeira convenção de condomínio ou apresentada a primeira convenção de condomínio, é aqui que serão apresentados o primeiro corpo diretivo, que mormente é indicado pela própria incorporadora, quando não a construtora que detém normalmente a maioria dos imóveis, portanto, a maior titularidade do próprio condomínio, entre tantos outros assuntos. Mas o mais importante objetivo desta Assembleia é criar, instituir o próprio condomínio. Então, Assembleia Geral Ordinária de Instituição. Na sequência, nós temos a Assembleia Geral Ordinária, que é prevista no Código Civil, Assembleia Geral Ordinária, cujos temas, cujos assuntos já vêm definidos também no Código Civil. Diz o Código Civil que ela deve tratar obrigatoriamente da prestação de contas e da previsão orçamentária, nada impedindo que, eventualmente, possa até inserir nesta mesma pauta a eleição do síndico, que poderá coincidir com essa Assembleia Geral Ordinária ou não coincidir. E a Assembleia Geral Extraordinária, que é aquela que poderá ocorrer a qualquer tempo, a qualquer momento, sempre que houver um fato justificador, um fato que demande a realização de uma manifestação da Assembleia de Condôminos. As outras hipóteses que são mencionadas na doutrina, eu deixo de citar expressamente, mas não deixo de mencionar. Quais são elas? Nós estamos falando, basicamente, da Assembleia Especial e da Assembleia Aberta. Eu digo Assembleia Especial, ela é mencionada na doutrina, mas na verdade é uma Assembleia Geral Extraordinária, com fito específico, com objetivo especial. Assim, por exemplo, quando ocorre um incidente, um grave incidente ou um grave acidente no condomínio, como vimos ocorrer, por exemplo, em Vitória, no desabamento daquela piscina, ou ainda como vimos acontecer na orla da cidade de Santos, quando prédios ameaçaram ruir em virtude de uma forte inclinação decorrente de problemas do solo. Em situações como esta, podem ser convocadas a dita Assembleia Especial para tratar de problemas estruturais do edifício que podem até comprometer a sua existência. Na minha forma de ver, essa Assembleia dita especial nada mais é do que uma Assembleia Geral Extraordinária com pauta específica. Daí porque não me parece necessário haver essa distinção. Também há quem cite a Assembleia Aberta, Assembleia Contínua ou Assembleia Permanente, que na verdade não é um outro tipo de Assembleia, é um novo formato, é uma forma pela qual essa Assembleia pode ocorrer. A Assembleia Aberta, Contínua ou Permanente é aquela cujo tema demanda um aprofundamento, uma continuidade, mormente assuntos que demandam coleta de assinaturas para a confirmação de um determinado entendimento ou propositura. Exemplo, é muito raro você ter 2/3, que é o quórum exigido para aprovação de uma nova convenção de condomínio. Não raro, alguns condomínios abrem uma assembleia, mantém esta assembleia aberta durante um mês, por exemplo, e durante este mês são feitos esforços no sentido de se aproximar de condôminos para que esses possam apontar suas
assinaturas, suas firmas, registrando-as, por exemplo, no salão de festas, no local que seja designado para este fim, também mediante urna, a partir da manifestação de aprovação ou desaprovação de um determinado texto. Isso é algo que traz algum tipo de preocupação na medida em que há questionamentos judiciais de sua validade, contudo, ela vem ganhando foro de legitimidade na medida em que se observa o princípio da realidade, qual seja, a realidade de que é muito difícil, quase impossível você ter os tais 2/3 na Assembleia de Condôminos. Se o legislador criou esse dispositivo, ele tem que se tornar realizável, sob pena de termos uma norma nascida morta, uma norma natimorta. E isso não é interessante que ocorra, muito pelo contrário. É objetivo das normas civilistas que elas tenham efetividade. E nesse sentido, nós temos que encontrar formas inteligentes, formas criativas de tornar a norma realizável. Também esta Assembleia permanente, contínua, aberta, ela segue até a data definida para o seu encerramento e, portanto, uma forma de apresentação. Agora, quando falamos em formas de assembleia, em formato, podemos citar a assembleia presencial e a assembleia por meio virtual. A assembleia por meio virtual que ganhou foro de notoriedade, que ganhou amplitude, que ganhou fama e conhecimento, né? Notoriedade, particularmente durante o período de pandemia, quando se tornou impossível ou inviável, sob o ponto de vista da responsabilidade sanitária da saúde das pessoas, realizar assembleias presenciais. Nesse tocante, houve normas e leis emergenciais que alteraram temporariamente o Código Civil brasileiro e permitiram a assembleia por meio virtual. A meu ver, totalmente desnecessário, na medida em que a assembleia virtual sempre pôde ser realizada, algumas convenções já a previam expressamente e ela não colide com o texto legal. O texto legal, quando tratamos de normas de direito privado, normas de direito civil, temos a premissa de que aquilo que não é proibido é permitido. O princípio da autonomia da vontade. E ele justifica, a meu ver e a nosso ver, estou bem acompanhado pela maioria dos especialistas e estudiosos do campo, no sentido de que já era possível realizar a assembleia por meio virtual, e o que estamos vendo agora, alguns movimentos legislativos, diversos projetos no Congresso Nacional para permitir efetividade e efetivamente a assembleia por meio virtual, um preciosismo do legislador, muito comum, muito frequente, pelo fato de nós brasileiros, nosso modelo jurídico pátrio, seguir o modelo romanista, que é o de legislar, que é o de criar normas, ainda que já se exista um entendimento a respeito de sua aplicação e incidência. De toda forma, temos aqui também que lembrar o que diz o artigo 1349. Ele diz assim: a Assembleia, especialmente convocada para este fim, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades. Vejam vocês, já assunto tratado anteriormente, né, que uma Assembleia pode ter pauta específica. E o artigo 1349 não ouvida a possibilidade de que esta pauta específica possa ser até mesmo a destituição do síndico. Também o artigo 1350, falando da Assembleia Geral Ordinária, diz o seguinte: convocará o síndico anualmente, portanto, ao menos uma vez por ano, reunião da Assembleia dos Condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente até eleger o substituto e alterar o regimento interno. São possibilidades que se abrem para esta Assembleia Geral Ordinária, mas esse tema orçamentário, o tema do valor das contribuições e o tema da prestação de contas são temas julgados obrigatórios pelo legislador quando falamos dessa Assembleia Geral Ordinária, que pode ocorrer ao final do ano. Em alguns casos ocorrem até por força,
de disposições convencionais no início do ano, mais tardar ao final do primeiro trimestre de cada ano. Também importante lembrar, quem pode convocar? Quem pode convocar a Assembleia? Quem tem legitimidade para a sua convocação? Diz o Código Civil que o síndico deve convocar a Assembleia. Está no artigo 1348. Faz parte de suas competências legais. Contudo, sabemos que não só o síndico poderá fazê-lo, mas também 1/4 dos condôminos. Na ausência da deliberação da vontade do síndico, esse 1/4 dos condôminos poderá suprir a vontade do síndico e convocar a Assembleia para qualquer fim, inclusive a destituição do síndico. Contudo, pode acontecer de eu não ter este quórum em virtude das particularidades do condomínio. Nesse tocante, também diz o Código Civil que o juiz poderá suprir a falta de quórum, a falta de um número determinado de condôminos, e o juiz deverá e poderá, a seu critério, dentro de seu munus público, convocar ou determinar que se convoque uma assembleia de condôminos pela força de sua decisão judicial. Aqui, já falando de assembleia e quórum, vamos ver que o artigo 1351, ele menciona que depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos a alteração da convenção. Essa dificuldade de obter um quórum tão alto, tão qualificado, e que muitas vezes se vê justificado exatamente para evitar a mudança a qualquer momento da convenção de condomínio, que é uma norma matriz, que é uma norma regente dos condomínios, por vezes demanda aquilo que nós mencionamos, a tal assembleia aberta, assembleia contínua, assembleia permanente, justamente para o fim de atender a esta necessidade. Todavia, outros temas também deverão passar por esse mesmo quórum. A mudança da destinação do edifício. Então, esse edifício, que porventura é um edifício comercial, poderá se transformar em residencial, ou da unidade imobiliária. Nesse caso, eu preciso de 100% dos condôminos. A unanimidade dos condôminos se faz aqui necessária. É bem verdade que já existem flexibilizações também, do ponto de vista judicial, do rigor da norma. Contudo, a posição majoritária é a de que esse quórum de 100% da unanimidade dos condôminos deva ser mantido quando se trata de mudança da finalidade do condomínio, do edifício. Isso porque, se você comprou um edifício comercial, finalidade comercial, para que possa se transformar em residencial, torna-se necessária a vontade de todos nesse sentido. Ainda falando sobre esta unanimidade, né, vamos lembrar aqui na cidade de São Paulo um fenômeno que está ocorrendo. Nós tivemos aí também, por força da pandemia, um problema, que é o fato de que alguns escritórios deixaram de ser ocupados e existe hoje um movimento urbanístico capitaneado pela prefeitura, por urbanistas, por estudiosos da gestão da cidade, propondo exatamente que edifícios comerciais se transformem em residenciais. Esse fenômeno ocorreu em grandes cidades do mundo. Nova York é um dos melhores exemplos disso, né? Alguns bairros depreciados, alguns bairros em precárias condições, abandonados pelo comércio, pela indústria, transformaram-se em prédios residenciais de altíssimo valor financeiro, e com isso proporcionou-se aquilo que os urbanistas chamam de adensamento populacional, que é exatamente este encontro entre as áreas comerciais e as áreas residenciais, justamente para trazer maior vitalização àquele ambiente localizado mormente em espaços predominantemente comerciais. Falando agora de deliberações e votos, o artigo 1352 do Código Civil diz o seguinte: salvo quando exigido quórum especial, as deliberações da Assembleia serão tomadas em primeira convocação por maioria de votos dos condôminos presentes que representem pelo menos metade das frações ideais.
Então, é a regra geral, é a regra geral, né? Se eu tenho presente a maioria dos condôminos, então isso justifica eu realizar a Assembleia já em primeira convocação. Não tendo esse quórum mínimo, será necessário partirmos para a segunda chamada, a segunda convocação. Diz ainda o Código Civil que os votos na Assembleia serão proporcionais às frações ideais no solo e nas outras partes comuns pertencentes a cada condômino, salvo disposição diversa da Convenção de Constituição do condomínio. Assim, por exemplo, se um apartamento possui 200 metros quadrados e outro apartamento possui 100 metros quadrados, o voto deste condômino que detém 200 metros quadrados, o dobro da fração ideal do seu vizinho, certamente será também computado em dobro como regra. Como regra. Isso porque a convenção de condomínio poderá definir outro critério, por exemplo, um critério igualitário, tão somente pelos títulos de propriedade. A convenção tem esse poder em virtude do caráter dispositivo que o Código Civil acabou conferindo a esta mesma regra de natureza convencional. Ainda sobre deliberações e votos, né? Diz o artigo 1353, agora falando da segunda convocação. Em segunda convocação, a Assembleia poderá deliberar por maioria dos votos dos presentes. Então, é a regra também. Quando não houver quórum especial, vimos alguns tipos de quórum especial, mudança da finalidade do condomínio, 100%, alteração da convenção, 2/3, toda vez que o código não disser sobre quórum especial, nesse caso, em segunda convocação, bastará metade mais um, bastará maioria simples, bastará que eu tendo 11 condôminos, por exemplo, numa assembleia, 6 votem numa determinada direção, 5 votem em outra, e eu já terei maioria simples, que é metade mais um dos presentes. Esta, portanto, passa a ser a regra em segunda convocação, sempre que eu não tiver um quórum especial definido na lei para determinado assunto. Ainda falando da Assembleia de Condomínio, dizem 2 dispositivos, um deles o artigo 1354, que a Assembleia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião. Esse item é importantíssimo, meus amigos, mas eu vou deixar para falar já já sobre ele. E o 1355 diz assim: as assembleias extraordinárias podem ser convocadas pelo síndico ou por 1/4 dos condôminos. Nenhuma novidade para nós até agora. Mas voltemos para este assunto da necessidade de convocação de todos. Um dos graves problemas envolvendo a Assembleia, eu vou mencionar 2 aqui, que geram muita nulidade de Assembleia. São vários, tá, pessoal? Eu vou mencionar 3, talvez. O primeiro deles é a falta de convocação. Eu tenho que comprovar que todos os condôminos foram convocados, tá bom? E eu tenho que provar. Como é que eu provo isso? Mormente, se eu tenho, por exemplo, uma convocação feita pelo correio, com aviso de recebimento, eu mandei para todos os condôminos, eu tenho o comprovante do recebimento, eu tenho a prova da convocação de todos. Há condomínios que colocam na convenção que haverá de ser feita por e-mail, e nesse caso cabe e comporta e compete a cada um dos condôminos manter um e-mail atualizado. Portanto, se esse e-mail é realizado e a convocação é feita em conformidade com a convenção, e eu tenho o comprovante do recebimento deste e-mail, é outra prova que eu tenho da evidência desta convocação. Outro exemplo seria uma convocação pessoal, imaginando, por exemplo, que o síndico determinar um mensageiro que vá de apartamento em apartamento, colhendo a assinatura de quem de direito, colhendo a assinatura do condômino, para que se confirme a convocação. São instrumentos de prova, porque acontece muitas vezes de um condômino suscitar uma matéria deliberada numa assembleia esta que não teve a convocação de todos e o Poder Judiciário acaba anulando aquela assembleia, tá certo? Eu mesmo tive uma ação judicial recente em que eu fui contratado por um morador
Esse morador era uma pessoa com deficiência, ele havia postulado uma vaga especial, a assembleia aconteceu sem que ele fosse convocado e houve o sorteio da vaga especial para outra pessoa com necessidades especiais, que, segundo a lei brasileira de inclusão, deve ser chamada atualmente de pessoa com deficiência, e a sigla deve ser PCD. Nesse caso, o que eu fiz? Lógico, eu arguí a condição dele de pessoa com deficiência, eu arguí a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, até a própria Constituição Federal, que assegura esta maior proteção às pessoas mais vulneráveis. Contudo, não tive que fazer grande esforço, porque como aquela Assembleia não se pautou pela convocação de todos os condôminos, eu consegui anular na Justiça exatamente aquela Assembleia. Teve que haver uma outra Assembleia, e enquanto isso não ocorreu, o meu cliente teve, por determinação judicial, uma vaga especial a ele designada. Por ocasião da outra Assembleia, ele teve também a vaga atribuída e tudo se resolveu. Mas o problema ali não era ser uma pessoa com deficiência. O problema ali era o fato de não ter havido a devida convocação. Esse é um ponto importante. Outro ponto muito importante nessas convocações é que os temas que constem do edital devem ser discorridos durante a Assembleia. E eu não devo trazer outros temas que não aqueles previstos no edital. É bem verdade que alguns editais, particularmente em alguns tipos de Assembleia, podem definir ali outros assuntos gerais. Há que se verificar, no primeiro momento, se a convenção proíbe esta possibilidade de discussão ou se a convenção nada diz. E em se nada dizendo, eu posso colocar ali o tema outros assuntos, porém, se esse assunto é da mais alta importância e era um assunto previsível, é natural que eu não posso me valer desse artifício de outros assuntos para inserir ali um tema surpresa e um tema de alta relevância que talvez não chamou a atenção dos condôminos justamente porque ele não foi estampado com toda a publicidade que ele deveria ter sido. Isso também é causa de nulidade de assembleia. E aí temos uma série de outras questões envolvendo, por exemplo, a participação de inadimplentes, a votação de inadimplentes. Diz o Código Civil que os inadimplentes, aqueles que não estão quites com suas obrigações condominiais, não podem participar, não podem votar em assembleias. Ah, professor, mas aconteceu e o inadimplente votou. A assembleia é nula? Não, eu vou verificar no caso concreto. Pode ser que aquele voto, mesmo colhido, mesmo manifesto, ainda que de um lado ou de outro, ainda que aprovando ou desaprovando, ele não repercutiu no resultado. Se eu fosse retirá-lo do cômputo dos votos, ainda assim o resultado seria o mesmo. Contudo, se porventura esse voto foi determinante para um resultado, ou se eu tenho mais votos de inadimplentes e eles também foram determinantes ou potencialmente determinantes para um resultado, não tenha dúvida que essa Assembleia corre grave risco de sofrer uma anulação. Então, numa assembleia de destituição do síndico, onde eu não dou oportunidade do síndico se defender, não dou a ele o direito ao contraditório, pode anular essa assembleia. Então, há muitas situações, eu coloquei aqui talvez as mais importantes, as mais evidentes, mas tem mais uma que eu não quero deixar de falar nesse nosso último encontro. E ela sintetiza tudo o que falamos ao longo do nosso curso, pessoal. Lá no artigo 1348 é dito que compete ao síndico convocar a assembleia. Portanto, a assinatura do síndico no ato de convocação é fundamental, porque o ato de convocação e o edital que se seguirá, confirmando esse ato de convocação, é um ato formal. Então, o síndico não pode permitir, por exemplo, que a administradora de condomínio faça a convocação por ele. Lógico, ela vai operacionalizar a convocação, mas quem assina é o síndico. Ele é o responsável legal do condomínio, ele responde pelo condomínio juridicamente, civilmente e até criminalmente.
Meus amigos, espero ter contribuído com vocês neste primeiro encontro com as regras do direito condominial e te convido a se aprofundar no tema. Haveremos de ter mais encontros, mais eventos, mais temas palpitantes do direito condominial e desde já eu também lembro a você a possibilidade de você fazer conosco um curso de pós-graduação em Direito e Gestão Condominial. Só as faculdades Legale oferecem para você, com esse corpo docente maravilhoso, do qual eu sou apenas um participante, apenas um contributo, apenas um coordenador que agrega valores, pessoas e um riquíssimo capital humano. Tá bom? Um forte abraço para você, sucesso em todas as suas empreitadas. Vitalidade, força e vitória no direito condominial. Até lá.